Boa tarde, boa tarde. Se Boa você. noite, Boa já tá noite, escurecendo, né? Boa verdade. noite. É um sábado aí, chegando no final do dia, né? Aqui tá chuvoso, tá fresquinho, né? Tá até friozinho aí, tá? Bom, quero convidar você nesse momento. A gente vai falar um pouquinho sobre Comunicação. comunicação. E eu não quero começar falando, lembra? Antigamente na escola você aprendia o comunicador, o receptor, tinha a mensagem, as interferências, né? Não, a gente vai falar diretamente partindo para a prática, tá? Porque a comunicação ainda é um grande desafio nos relacionamentos. Por quê? O que acontece? Por que não tem essa comunicação assim legal entre os cônjuges? E a gente está falando aqui basicamente da comunicação a verbal, né? E tem a não verbal, tá? A não verbal é muito importante também, tá? A forma de olhar, né? A forma de... As caretas, os trejeitos, né, que você tem, a gente já sabe só de olhar o que tá querendo dizer. Verdade. A parte gestual, quando você fica muito nervoso, ou quando você se estressa com a pessoa, praticamente sua fisionomia muda por completo, né? E só lembrando um pouquinho, vamos fazer uma pequena pausa aqui. Vou convidar você para ir no nosso canal lá no YouTube, Carlos e Adriana Diniz. Por que eu falei isso? Lá fala muito dos canais visuais, o pessoal que é auditivo, que é visual, que é sinestésico. Imagina para a pessoa que é visual, quando você começa a falar de uma forma mais grotesca, assim, né? Muda a fisionomia. Para quem é visual, isso tem um impacto muito negativo, né? Já machuca, né? A pessoa já pode se sentir ofendida, porque é o jeito que ela percebe, né, as coisas. Então a gente tem que levar em consideração também o perfil das pessoas, né? Ok. Lembrando que não necessariamente a pessoa leva uma culpa por isso, tá? Às vezes ela faz de uma forma sem saber. É um perfil dela. Ela tem uma bagagem cultural, experiências com amigos, com familiares, e ela acaba se transformando numa pessoa dessa forma. Carlinhos, e aí, o que a gente faz? Tem solução para isso? Tem uma solução? A gente consegue mudar essa forma na comunicação, não só falada, verbal, a gente consegue trabalhar isso para melhorar? Tem técnicas, né? Tem maneiras que a gente pode ajudar a você saber se comunicar. E às vezes até no visual também, que a outra pessoa já bate o olho, já sabe, não, tá bom, já entendi. E já vai lá fazer, né? Não precisa nem falar em palavras, a gente já começa só... Isso para os casais, né? Que tem mais intimidade, que moram juntos ali. Mas na comunicação entre famílias também, se você mora, né, debaixo do mesmo teto, você já sabe o olhar da sua mãe, o que ela quer dizer, do seu pai, ou seu irmão, né, quando ele tem um trejeito lá, ele só de olhar para você, ele já quer dizer, você já sabe. Vocês se comunicam assim. Por quê? Porque tem o quê? Ligação, tem intimidade, né? Precisa ter isso para você ter uma boa comunicação também. É verdade, você puxou então o gancho aí familiar, né? Sabe, antigamente os antigos falavam muito disso, não, a gente só olhava e a criança já, né, ficava assim. Por quê? Realmente a ligação, respeito, eu acho que é uma palavrinha muito importante aí também. Por que não ter respeito no relacionamento? E aí vem outra coisa, confiança, quando você confia. Tem respeito, esse link eu acho que fica muito mais claro. Essa conexão, né? Essa conexão fica muito mais claro. E aí você percebe realmente os três jeitos, né? Ok? Mas tudo bem, a gente está falando daqui da comunicação visual, né? Mas e a comunicação falada? Parece que o pessoal tem medo de se abrir. Não sabe, né? Ou às vezes não sabe como o outro vai te interpretar, né? Quem tá aí nos assistindo, seja bem-vindo aí, os amigos que estão chegando agora, né, Flavinha, que tá aí. Às vezes a gente comenta sobre isso com os nossos amigos, né? E você percebe que você falando, às vezes a pessoa não te entende direito, né? Você acha que foi direto, que você falou, o que você falou é óbvio, mas parece que o outro não entendeu. E aí, qual foi o problema aí na comunicação? É verdade. Esse ponto de deixar no ar, no subentendido. Não, ele entendeu, né? É um detalhe importante aí.
Eu acho que existe uma técnica para isso, né? Para não ficar o subentendido. Por exemplo, você passou uma comunicação, você falou algo para o seu companheiro, para o seu cônjuge, sua esposa, né? Como que a gente vai ter certeza do que foi entendido ou se eu estou me expressando de forma correta? Como é que a gente consegue isso? Perguntando. Falando alto que a pessoa falou para confirmar se foi isso realmente que você entendeu, se ela falou exatamente isso e se você entendeu certo também, né? Na nossa profissão como coach, quando a gente trata isso, a gente chama isso de a técnica do volta-fita. É importante você repetir o que o outro falou para confirmar, para ver se o que você entendeu realmente é aquilo. Então você quis dizer isso, é isso mesmo? O outro tá ouvindo, aí ele percebe, não, foi isso que eu quis dizer. Né? Então você já percebeu que você interpretou errado, que você distorceu um pouquinho a mensagem que ele quis passar. Mas se ele falar, não, é isso mesmo, então aí tá confirmando a mensagem. Não, é isso mesmo que eu quis dizer, né? Então você entendeu. Então é importante você perguntar. Não é demais, né? Confirmar aquilo que a pessoa falou, principalmente quando é em assuntos importantes assim do relacionamento, coisas que vocês estão resolvendo, um conflito, alguma coisa, para não deixar no ar subentendido, né? E você acha que a pessoa entendeu e depois você cobra ou quer cobrar e a pessoa fica meio por fora, não tô entendendo, né? Mas você não falou isso? Não, eu não falei. Quer dizer, então é preciso a gente, dentro do relacionamento, saber se comunicar. E não custa nada você perguntar, voltar a fita, perguntar de novo, é isso mesmo que você quis dizer? Tá legal? É assim, tô confirmando, posso comprar isso? Posso fazer então isso, né? Para você ter a certeza do outro, se ele entendeu, se ele compreendeu a mensagem, para depois não ter aqueles conflitos, né? Aquelas coisas, intriguinhas do casal, mas eu te falei, eu avisei. Não, você não falou, eu não entendi isso, eu não ouvi isso, e daí fica dando as desculpas e vai desgastando aí o relacionamento, né, com o tempo. Muito bem, se você notou aí, a gente tá meio que uniformizado aqui, né? Isso aqui é um uniforme do nosso treinamento de inteligência emocional para casais, focado também aí na comunicação. Na comunicação também, porque tudo envolve comunicação, né? Verdade, muito bem. Então, falamos um pouquinho aqui do Volte a Fita. Eu quero te mostrar este livrinho que é praticamente um manual. Eu tenho aqui o Volte a Fita também, né, o que a gente acabou de comentar, mas eu vou deixar aqui mais para o final, depois eu vou explicar o que é esse manualzinho, tá? Na comunicação... Diga. Não, eu ia perguntar exatamente o que mais é importante aí na comunicação para a gente destacar, para ajudar algum casal que está às vezes com esse problema, que às vezes não sente, né, que está se comunicando bem, que tem conversado, tem aberto o coração para o seu cônjuge, tem repartido os seus sonhos. Porque, gente, comunicação não é só a comunicação superficial, né? Aquela informativa, né? Tudo bem, tá? E aí, como foi seu dia? E as crianças? E na reunião de pais deu tudo certo, né? E as notas? Tá legal, tá bom, tá, tchau, acabou. Sabe? Aqueles assuntos, assim, superficiais. O outro nem pergunta o porquê, nem pergunta... Nossa, o que aconteceu hoje? A pessoa fala, e como você se sentiu? Parece não tem essa troca, né? E aí, foi bom? Não foi, porque aconteceu isso. Sério? Então, mas e aí, como foi? O que você percebeu? Sabe, ter essa troca. Essa comunicação profunda é importante no relacionamento. Porque o relacionamento, gente, você tem que ter a comunicação para expressar suas emoções, seus sentimentos, e a comunicação para você ali resolver os conflitos, né? A base do casamento, do relacionamento, seja ele qual for, é a comunicação, tanto para você se expressar, colocar o que você pensa, o que você sente, as suas opiniões, seus sentimentos, e também para você colocar em prática na resolução dos conflitos de uma maneira mais civilizada, sem brigas, né, que eu posso, a gente pode dizer, ou uma conversa assim mais forte mesmo, de maior impacto, dependendo dos assuntos que estão sendo tratados, né? Só trazendo uma novidade, eu não sei se você pensa dessa forma, mas antigamente falava-se muito que o homem não gosta de conversar sobre o relacionamento, né? E hoje em dia não é mais assim, tá? Tem homem que gosta, tem mulher que não gosta, tem mulher que gosta, ou seja... Isso é o que? Perfil comportamental. Então, quando você já faz um teste de perfil comportamental, você já identifica quem ali no relacionamento gosta de se expressar mais ou não.
Com certeza. E aí fica muito mais simples de você entender, né? Porque daí você fala, nossa, aí entendi, porque o perfil dele é esse. Ah, por isso que ele age assim, por isso que ele tem, né, esses momentos. Você começa a entender o outro, né? Então é muito mais fácil, assim como as linguagens do amor também, né? As 5 linguagens do amor, que tem muitos testes aí na internet, a gente faz também com os nossos casais, né? Quando a gente tem aí os encontros de casais ou os treinamentos, porque é importante, a primeira coisa que a gente precisa saber é conhecer o outro e a linguagem do outro, para você saber lidar com as diferentes situações do dia a dia dentro de um relacionamento. E a linguagem do outro é muito importante para você falar, para ele se sentir amado, ele se sentir querido, respeitado. Então, é importante você conhecer. Então, às vezes a gente acha que o relacionamento, você vai levando, não, a gente vai resolvendo, vai, né? E não é, tem muita coisa que a gente poderia já, bem antes, já tá conhecendo, tá sabendo, procurando. Na época de namoro, né? Exato, antes de chegar lá nos finalmente do casamento mesmo, para você já ir se conhecendo, já analisando, já percebendo, já vendo e já, né, tentando melhorar em determinados aspectos, porque a gente sabe que é uma troca e você tem que abdicar de muitas coisas realmente no relacionamento para você ter um relacionamento saudável, feliz, porque senão vai ser um relacionamento unilateral, né? Só eu quero, eu faço, a minha vontade, a minha, meu, e o outro, né? Verdade. Agora, por que as pessoas não mudam? Por que esse medo de se abrir? Porque às vezes a pessoa não gosta de se abrir. Aí fica só naquela comunicação informativa, só no básico, mas ele não gosta de se expressar, não gosta de trocar ideias. Realmente ele não gosta de se abrir. Por quê? Por quê? Porque a mente precisa ter um ganho. Ele precisa ver um ganho nessa mudança. Peraí, se eu vou começar a me abrir, tá? Se eu vou me expor, o que eu ganho com isso? Quando começa a ter ganhos, quando um começa a confiar mais no outro, ter essa troca de ideia, o que acontece? A mente trabalha a seu favor e fala, peraí, tá vendo o medo que você tinha? Não tem base. Então, o relacionamento vai ficando muito mais forte, solidifica, e aí a comunicação flui com mais tranquilidade. A mente precisa ver ganho em todo o processo de mudança, até na comunicação também. Até na comunicação. E aí? E esse processo de mudança? Como que a gente ajuda nisso? Como que a pessoa... Porque a gente também tem que ter em mente uma coisa, gente. Esse processo de mudança é o quê? Pessoal. Sim, eu não posso querer mudar o outro. Eu não posso querer mudar o meu cônjuge e fazer de tudo para mudá-lo. Não vai dar certo, só vai dar brigas, ressentimentos, mágoas. Porque você quer moldar uma pessoa que é totalmente diferente, foi criado de maneira diferente que você, educado de maneira diferente. São 2 mundos. Ou seja, não adianta eu contratar um psicólogo ou um coach para chegar e falar assim, não, eu quero mudar essa pessoa. Vai lá e faz a cabeça dele, né? Ajuda lá, vê o que dá para fazer, não, né? O profissional de coach pode ajudar realmente, mas a pessoa precisa querer mudar. Primeiro passo, né? Querer. Não adianta você querer pelo outro. Sim. Né? Você quer salvar o seu casamento, você quer melhorar o seu casamento, você quer ajudar de alguma forma, mas a sua vontade só não conta, não basta. Ela pode mudar, né? Ela pode mudar né? Ela melhorar, ela crescer, ela ter uma mentalidade diferente, ela ver os lados que ela pode melhorar em aspectos diferentes da vida dela, mas agora, do seu parceira, do seu cônjuge, não tem como, né? Porque ele tem que querer a mudança. Ele tem que desejar essa mudança para essa mudança começar a acontecer e partir dele, porque as ações têm que ser feitas por ele, não por mim. De quem quer mudar. Né? E os dois unidos, muito mais forte essa mudança. Se os dois estiverem unidos, exatamente. Um vai dar força para o outro, um vai ajudar o outro e vai ter um crescimento considerável aí nesse relacionamento. Muito bem. Veja só, aí nos nossos atendimentos, vendo a necessidade dos casais perante essa mudança, comunicação. E, Carlinhos, eu gostei do tema, você que está assistindo aí, de repente gostou do tema. Como é que a gente pode, pelo menos, ter um acesso a alguma coisa? A gente sentiu a necessidade de criar um material, né? Temos ele aqui físico, tá? É um manual
como começa a mudança, Mas esse material, apesar de estar físico aqui, temos ele também no digital, ok? Tem várias ferramentas, dicas, tem material interativo que você acessa pelos códigos, tá? Testes para você, principalmente, identificar se você é visual, sinestésico, auditivo, tá? E é muito fácil porque você consegue fazer a aplicação já no momento que você precisar. É interessante, a gente uniu, tá? Várias coisas aí nos nossos atendimentos também perante os casais. Sentimos a necessidade de criar esse material. Tá, vamos falar mais uma coisinha sobre comunicação. Hoje a gente já vai encerrando aqui, é um vídeo rápido, né? Só para falar um pouquinho mais da comunicação do casal. O que é importante a gente falar também da comunicação? Sobre as linguagens? Interferências. As interferências. Porque tem muitas, né? Não é só a comunicação, a gente passa por interferências internas e interferências externas. Quais são as interferências internas? Posso falar uma? Internas. Explica o que é internas primeiro para depois dar um exemplo. Não porque sei, tem eu não gente sei, que não sabe. sei. Eu também não sei. Mas a interna pode ser uma falta de capacidade de me expressar? Pode ser. Por ser tímido? Ser tímido, ok. Né? Uma interferência interna. Pela educação que você recebeu, né? O seu próprio jeito, né? Você é assim, a sua personalidade, você nasceu assim, às vezes é mais introspectivo, mais quietinho, fala manso, né? Tem a voz num tom mais baixo, você percebe que aquela pessoa nunca eleva o tom, sempre ali no mesmo tom, né? Parece até que quando ela tá nervosa, ela não tá nervosa. Sim. Já viu? Conhece pessoas assim? Porque elas não estouram, não ficam falando alto, gritando. Tem o contrário, tem a pessoa que é sempre estourada, mas ela não tá estourada, ela não tá brigando. Não tá brigando, exatamente, porque é o jeito dela, né? É o perfil dela, é a personalidade dela. Então, esse tipo de interferências a gente chama de interna. Tem a ver com a pessoa, com o seu interior, as capacidades que foram desenvolvidas, né? O quanto ela aprendeu, o quanto ela passou, as experiências de vida, que tem muita gente que passa por muitas experiências positivas, tem muita gente que passa só por experiências negativas, então a bagagem de vida e de estrutura vai ser diferente, né? E ela vai reagir de forma diferente, então até para se comunicar você vai perceber essas diferenças. Sim. E tem as diferenças, as interferências externas. Aí sim. Pode chutar uma? Vai lá. O celular? Pode ser. O celular é uma interferência externa? Pode ser, depende. Mas é o celular mesmo? Ou é o que tem por trás do celular, né? O coitadinho às vezes nem tem culpa. Antigamente a gente falava muito da televisão. A televisão ficava no quarto, né? Hoje o pessoal tá mais no celular, nas mídias sociais. Mas isso é uma interferência externa? Não necessariamente, né? A interferência é o que está por detrás, é o motivo. Enquanto eu quero conversar, eu preciso conversar e o outro tá lá. Só lá no celular. Sabe assim? Parece que não está prestando atenção em você, não está olhando olho no olho, não se envolve ali na conversa, na comunicação. Então, aí sim a gente considera como uma interferência. Porque o momento da conversa, da comunicação é um momento especial, você tem que estar ali, se dedicar aquele tempo para a pessoa, principalmente quando é dentro do relacionamento, né, com o seu cônjuge ali. Você dedicar tempo para ele, parar tudo, fechar ali, desligar o celular, desligar a televisão, tá, vamos conversar um pouco, né? A Flavinha deu um recado ali, se doar. Eu acho que é importantíssimo, né? Tanto interna, externamente, a parte de comunicação, se você não se doa, não só tempo, mas forma de pensar, se colocar no lugar do outro, né? Se doar também é você se colocar no lugar do outro, passar a olhar com os olhos dele aquela situação, aquele problema, sentir o que aquela pessoa está sentindo, para você realmente entender o que está acontecendo ali. Sim. Então esse se doar vai muito além, né? É importante você parar um pouquinho e dedicar tempo para, principalmente se, voltando lá nas linguagens, tá vendo que uma coisa está linkada com a outra. Tudo, é verdade. Se a linguagem de amor da pessoa for as palavras de afirmação, ela precisa ali estar ouvindo, ou se for tempo de qualidade, ela precisa ter tempo de qualidade ali. Então, não é para você estar no celular enquanto está conversando, né? Ou tá lendo um livro enquanto a pessoa quer conversar.
É você realmente parar um pouquinho ali, deixar aquele tempo para conversa, para olhar olho no olho, resolver o problema que tem que ser resolvido. E também é só ouvir, é ouvir e falar, se expressar. Apesar que tem momentos que a pessoa só quer ouvir. Às vezes né? sim. Ou quer só falar. Às vezes sim. É aí que você vai perceber. É o momento de você perceber isso. Quando você parou, deu atenção, olho no olho, você sabe que aquele momento, às vezes é só a pessoa, ela só quer desabafar. Então ela só quer falar. Às vezes ela não quer nem comentário, é só para você ouvir, ser um ouvinte apenas. Mas como que eu vou saber isso? Só ali no meio mesmo da conversa, quando você dedica tempo para, presta atenção e analisa, né? Então é importante isso. Essas interferências, gente, externas, pode ser aparelhos eletrônicos, celular, mídias sociais, podem ser os filhos, dependendo da situação, né? Você precisa de um tempo só para vocês dois e os filhos ali podem... Então tem que ter um momento só do casal, né? De você ter um dia ali da semana só para vocês. Então deixar os filhos com a avó, né? Ali um pouquinho, ou com a tia, alguém próximo que você goste, que você confie, para você sair uns minutinhos ali, uma hora que seja, né? Nem se for para dar uma voltinha ali na praça, no quarteirão da sua casa com seu marido, fazer uma caminhada ali, é importante. Né? Interferências entre aí amigos, né? Ou até a família, que às vezes influencia ali no relacionamento do casal para atrapalhar, falando, né? Coisas que são pertinentes ao casal, ou dando pitaco, como a gente fala, né? Sem opinião, sem ser construtiva, ou sem você ter pedido. Sim. Então isso também são coisas que acabam atrapalhando ali a comunicação do casal e atrapalhando o relacionamento também do casal, né? Muito bem, veja que a gente começou falando da comunicação verbal e isso, se deixar, estende para muita coisa. E muitos não enxergando a solução, não se doando realmente para um processo de mudança, o que é que eles fazem? Negligenciam, preferem se separar fisicamente, cada um mora na sua casa, digamos assim, e não querem tratar essa situação. Não, a gente se dá bem, a gente se encontra de vez em quando, a gente se dá bem em outros momentos, mas parece que ali no momento de controvérsia, de uma dificuldade, é mais fácil pular fora. Claro, né? Porque você não tem ali aquele compromisso real, verdadeiro, né? Porque é uma situação cômoda, você lá, eu cá, né? A hora que precisa mesmo, não. Então, vai lá resolver seu problema, deixa eu aqui com o meu, eu resolvo. Ok, aí entra um pouquinho a zona de conforto, né? As zonas de conforto, às vezes a gente não quer mudar, não. Tá bom assim, a gente né? tá levando da forma que está e vamos deixar assim mesmo. E o nosso cérebro se acomoda também, né? Nossa mente, tá bom assim, né? Então, vamos, para que vai melhorar? Para que vai mexer? Porque será que vai melhorar mesmo? Né? Às vezes pode piorar, não, então não quero mexer. Vamos deixar como tá, né? E as pessoas têm esse medo e não levam avante, não vão para frente para tentar resolver. Acho que é mais fácil dar um passo para trás, né, e deixar de lado ou esperar um pouco. Então é importante você ficar ligado nisso. Muito bem, a Flavinha mencionou orgulho. Será que às vezes a pessoa não muda por questão de orgulho? É um dos pontos também, né? É um dos pontos. A pessoa pode ser orgulhosa, ela pode ter medo de mudar, ela pode ser tímida, ela pode realmente não querer trabalhar no relacionamento, ele não vê ganho nenhum. Para que eu vou trabalhar nesse relacionamento com medo de estragar ou deixar pelo menos da forma que estava? Vamos levando assim, né? Mas o orgulho também pode ser com certeza, uma interferência. Com certeza, né? As pessoas que têm esse orgulho e não dão um braço a torcer, como a gente fala, né? Não dá um pé atrás, não volta, porque como a gente falou no começo, é muito de se doar, de você abdicar de algumas coisas, né? De alguns gostos, preferências, para dar preferência para o outro, né? É você colocar o outro às vezes em primeiro lugar e deixar as suas vontades em segundo lugar. E isso o que, gente? Isso é amor. Quando você ama realmente a pessoa, né? Quando você está disposto ali a estar do lado da outra pessoa, a querer melhorar o relacionamento, até ajudar a outra pessoa, você abdica de muitas coisas, né? A gente vê isso no relacionamento de mãe com filho. O que as mães não fazem pelos filhos?
Quantos sonhos as mães não abdicam, né? Não deixam de lado para realizar os sonhos dos filhos, né? As vontades, os desejos dos filhos, e elas se colocam em segundo plano. A gente vê muito disso, né? Você que é mãe, você sabe muito bem isso também, né? Então, nos relacionamentos, você se abdicar, eu acho que é o normal, é o necessário, porque muitas vezes você precisa fazer isso. Sim, eu lembrei de um exemplo que geralmente os palestrantes falam, que o relacionamento, ainda mais na comunicação, é como a gente pode igualar a 2 jogos. A 2 jogos, sabia? O de tênis e qual é o outro? O frescobol. Da praia, né? O da praia. Aquele lá. O de tênis, qual que é o propósito do jogo de tênis? Você tem que tacar a bolinha para o adversário não conseguir pegar e cair no chão, certo? É um contra o outro. Como é que é o frescobol? Na praia. Você não pode deixar... Não pode deixar a bolinha cair. Os dois vão tentando ali, né? Justamente, um joga do lado, outro joga do outro. É a parceria. Né? Se a bolinha cair no chão, é culpa dos dois. Né? Começar de novo. Relacionamento é isso. O que eu não entendo ainda, por que alguns não mudam ou não procuram ajuda? Não sei se é medo, não sei se eles... Orgulho, que nem a Flavinha falou, né? Tem pessoas que são muito orgulhosas, não, eu não preciso de ajuda, né? Não vai atrás ali, às vezes tá na frente, assim, nítido que precisa de ajuda no relacionamento, não, mas tá tudo bem, eu dou conta, eu resolvo, né? Do jeito que tá bom. Então, tem isso também, né? Interessante, que se o carro começar a dar defeito no freio, em qualquer outra coisa, a pessoa corre atrás, né? Mas no relacionamento, não. Por que deixam, né? Tem alguma coisinha dando errado? A gente empurra. Não, você viu aquele outro casal lá? Eles vão levando, eles estão se dando bem, né? Acha que resolveu, às vezes, né? Tipo, põe pano quente por cima, como a gente diz, e vai empurrando com a barriga... E vamos vivendo um dia de cada vez e tá bom, aquela monotonia, cada um faz a sua parte, trabalha, mas e aí? Sim, e o relacionamento profundo? Chega lá na frente, não tem mais prazer nesse relacionamento, quero me separar. Por isso a importância da comunicação. A comunicação tem que ser levada muito a sério aí, né? Muito bem, vamos encerrando? Já, tava tão bom. Tava tão bom assim, né? A gente se comunicando, você aí olhando a gente, né? Isso é comunicação, é a troca, né? Principalmente de experiência. Já viu aqueles casais que às vezes juntam ali entre amigos e um conta, né? Nossa, aconteceu isso comigo. De certa forma, é proveitoso, tá? Mas nem sempre a realidade nossa vai caber na sua, né? Nem sempre um conselho que eu der vai servir para você. Opa, peraí, Carlinhos, eu não entendi então. E como é que funciona o coach então? O coach não vai me dar ideias? Não vai dar pitaco? Como é que funciona o coach? Não vai. A gente vai fazer você pensar no seu relacionamento, vai fazer perguntas para você começar a analisar, porque a gente sozinho a gente não analisa, a gente não pensa em certas coisas. Por isso que o coach trabalha com perguntas. Muitas perguntas, né? Então a gente vai levar você... É claro que a gente tem muitas ferramentas que ajudam esse processo, né? Para ficar mais fácil de você entender, mais didático também. Mas a base são as perguntas. E muitas vezes a gente faz perguntas simples, né? Que a pessoa fala, nossa, mas eu nunca pensei nisso. Né? Reflexão. Exatamente, para levar você a refletir. Você vai achar as respostas para o seu problema. Nós não podemos dar respostas e soluções para o seu problema. Porque a sua visão é uma, a nossa visão é outra. Agora, né? Quem está do lado de fora... pode auxiliar, às vezes, você que está aí no problema, que não enxerga uma solução. A gente que está de fora já tem um recurso a mais, né, para auxiliar essas pessoas. Lembrando que não adianta nada um profissional vir, não adianta nenhum conhecimento se você também não tiver ligado com quem? Com Deus. Não adianta nenhum conhecimento, nenhuma estratégia se você e seu cônjuge também não estiverem ligados com Deus. Primeira coisa, né? Porque muitas coisas só Deus pode ajudar. A gente pode dar ferramentas, mas muitas coisas você pedir realmente para Deus. Mas, peça de forma certa. Não peça assim, Senhor, muda aquela pessoa. Porque nem Deus vai mudar. Se aquela pessoa não quiser, se ela não quiser,
Deus não vai interferir. Então, quem dera nós, se Deus não interfere para mudar uma pessoa, a não ser que ela queira, e eu não estou falando aqui de oração intercessória, tá? Orar e aí habilitar a ação de Deus na vida de outra pessoa, tá? Mas se a pessoa não quiser, não vai atuar. Difícil. Então, o primeiro passo é realmente da pessoa, é o querer, né? Eu quero melhorar, eu quero ser um marido melhor, eu quero ser um pai melhor. O que eu faço? Primeira coisa é isso, você ter essa consciência. A partir do momento que a pessoa toma essa consciência que realmente ela precisa melhorar, ela quer melhorar, ela tem que fazer alguma mudança nas suas atitudes, no seu comportamento, no seu trato com a esposa, né? Que às vezes é muito rude, no seu trato com os filhos. Então, se a pessoa percebe isso e ela sente que realmente ela precisa melhorar nisso, pronto, né? Aí já é meio caminho andado, é muito mais fácil de pedir ajuda, de ter pessoas para ajudar nesse momento, porque muitas vezes ela sozinha não consegue mesmo, né? Ela precisa de uma força maior, de pessoas que conheçam mais sobre o assunto para tentar ajudar, encaminhar, né? Mostrar algum caminho para sugerir alguma coisa ali que dê para ela fazer. Então, primeiro passo para a mudança, e a mudança corre quando ela começa... Onde começa a mudança? Onde que começa a mudança? É uma pergunta do coach, pensa aí. Pensa aí. Responde aqui agora, responde. Aonde começa a mudança? Põe aí. Responde aqui. Quem tá aí pode pôr no chat aí pra gente já ver aí as respostas de vocês. Esse é o título do livrinho, tá? É um manual onde tem bastante ferramenta, dicas aí, onde começa a mudança. Onde começa a mudança? Aqui eu tô com material físico, tá? Mas a gente tem ele disponível no digital. É só entrar em contato aí que a gente pode estar fornecendo para você. Tem um valorzinho, né? Mas não é muito caro. A gente pode... Mas onde começa a mudança? E aí? Flavinha respondeu. Com você mesmo, né? Foi... O Eric, em mim. Ok, é em você mesmo. É em você mesmo. Onde começa a mudança, né? Eu acho que pra gente é óbvio a resposta, né? A resposta tá aí, dentro de você. Você que tem que dar o primeiro passo. Depois a gente pode ajudar, as pessoas podem ajudar, mas você precisa querer primeiro, né? E essa mudança começa aqui também, ó. É mente. A Helena falei, ó, comigo. Helena, aí Helena, obrigado por estar aí assistindo também, minha amigona. Lógico, começa com a gente. Todo o processo a gente precisa entender que a gente precisa mudar e partir para ação. Quando você começa a partir para ação, a mente começa a entender, opa, tem alguma coisa que a pessoa está querendo realmente mudar, né? Sim, com certeza. E daí fica mais fácil o processo, né? Seja ele qual for, a mudança vai ficar mais fácil. E mudar não é fácil. Não é fácil. A mudança pode ficar mais fácil quando você toma o primeiro passo, né? De querer, mas é fácil, gente? Não é fácil. Não é fácil porque primeiro você tem que deixar muitas coisas que você gosta, tá? Você vai ter que deixar muita coisa que você pensa, tá? Porque se eu preciso mudar, se eu preciso ter uma comunicação mais aberta, se eu preciso mostrar meus sentimentos, eu tenho que começar a mudar aqui, ó, nossa forma de pensar. Como eu falei lá no começo, a mente precisa ver ganho. O que eu ganho me abrindo? Um relacionamento mais forte. Eu vou tirar esse medo meu de me expressar. De repente você vai ganhar em outros aspectos também, na empresa, com amigos, né? No estudo, você vai começar a ter ganhos e aí você realmente começa a mudar. Até confiança em você mesmo, né? Você começa a se sentir mais dono da situação, porque às vezes você fica meio com medo, ressabiado, né? Então, torna isso um pouquinho mais forte até para você se sente, né? Mais confiante mesmo, e quando a pessoa se sente mais confiante, ela consegue trilhar um caminho aí melhor, ela se sente, né, mais capacitada, ou vai atrás de capacidades que vão ajudar lá naquele momento. Carlinhos, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Falando ainda de mudança, tá? Com certeza você aí que está vendo, conhece alguém que mudou algo em sua vida, tá? Você com certeza conhece alguém que mudou algo em sua vida. Certo. Carlinhos, então eu não preciso de profissional nenhum.
ok? Mas deixa eu te indagar uma coisa. Você tem essa opção de ir mudando durante a sua vida. Você vai levar muito mais tempo. Às vezes vai calejar, porque você vai ter que aprender ali a duras penas, né? Por que você não antecipar esse aprendizado? Aí realmente que entra o profissional de coach, tá? Você não precisa levar 5, 10 anos para uma mudança. Quando você tem a clareza, reconhecendo, né, que precisa mudar, tem essa clareza com as ferramentas certas, você começa a mudar, de repente 1 ano já está ótimo para uma mudança. E aí manter. Não adianta a gente mudar e continuar tendo as mesmas mentalidades, continuando o mesmo ciclo de pessoas que pensavam pequeno, né? Também. É todo um contexto. É todo um contexto. Se você quer mudança, tem que mudar contexto, forma de pensar, de repente procurar materiais, ler sobre coisas diferentes, né? Sobre comunicação. A gente está abrangendo um pouquinho mais, mas principalmente na comunicação aí. Não é isso? Eu acho que é isso. Tá? Você quer deixar uma pergunta aqui para a gente solicitar, a gente responder aí? Se quiser, escreve a perguntinha antes da gente terminar. Ok? Estava falando de comunicação. A não verbal, ela também dá para ser trabalhada. É um pouco mais complexo, porque nem sempre você tem noção do que está acontecendo externamente. Tá? Já viu aquela pessoa que fala assim, nossa, mas eu falei normal com ela. Mas para outra pessoa... Ela entendeu diferente. Ela eu acho entendeu que diferente. ele foi meio rude, né? Eu acho que ele estava bravo. E não era. Às vezes a pessoa é o jeito dela mesmo, né? Mas você interpretou pela fisionomia, pelo jeito ali. Tom de voz que, né, não foi bem legal. Né? E você pode ter se sentido magoado ou ofendido, dependendo da situação. Verdade, tá? Então, a parte também externa dá para ser trabalhada. É um pouco difícil porque a pessoa precisa ter essa percepção dela mesma, ok? Vamos encerrando aqui? Foi mais um bate-papo hoje, mas Isso. pra gente, né, conversar um pouquinho aí, falar um pouquinho da comunicação aí entre os casais, entre as famílias, e a gente tentar fazer um pouquinho melhor cada vez, né? Sim. Sempre a gente tem que estar aprendendo e colocando em prática. Com certeza. Quer ver um pouco mais? Vá lá no YouTube, Carlos e Adriana Diniz. Tem alguns vídeos falando de comunicação do casal. As interferências. As linguagens do amor, para quem quiser saber um pouquinho qual é a sua. Tem lá um vídeo sobre isso também. Tem lá. Tem nosso WhatsApp. Pode entrar em contato. Qualquer dúvida, qualquer questão. Não é isso? Sim, estamos à disposição. E vamos ter mais lives aqui no Instagram depois. Sim. E agradecemos aí a participação de todos. A participação de todos vocês, tá? Um abraço. Até mais. Boa noite.